Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Câmara Municipal de Nova Friburgo. E hoje viemos aqui atualizar todas as informações referentes ao Poder Legislativo em meio à pandemia mundial que vivemos. E vamos iniciar com a palavra do presidente. Minha gente, como presidente do Poder Legislativo de Nova Friburgo, venho até você para informar quais medidas esta casa está tomando junto ao coronavírus, a todas essas mudanças na vida do cidadão. É importante ressaltar que Nova Friburgo aplicou dentro da sua possibilidade tudo aquilo que o cidadão esperava desta Casa Legislativa. As medidas a serem tomadas serão publicadas no Diário Oficial e através das redes sociais e dos meios de comunicação. Portanto, nesse momento difícil que vive o país, que vive o Estado, nós temos que nos unir em favor do melhor para a população. Por isso, eu quero pedir a sua compreensão para que possamos evitar aglomerações e que possamos juntos resolver esse problema e ter fé que tudo isso vai passar. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e meu muito obrigado. E olha, na 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, o presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, iniciou a sessão anunciando as normas adotadas segundo orientações das autoridades de saúde sobre o coronavírus. Após nos reunirmos um pouco antes da sessão, após a preocupação de número de vereadores, os parlamentares estão preocupados com toda a situação, os últimos acontecimentos que tem notícias tanto do governo federal, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e também do governo do Estado do Rio de Janeiro, com as últimas medidas tomadas, ontem essa casa emitiu a todos os senhores e senhoras vereadores e também à sociedade, através da imprensa, uma nota com uma ordem de serviço. A cada momento muda-se essa questão do coronavírus. Nós sabemos da gravidade e da importância, acima de tudo, da legitimidade desta casa em manter a ordem, em manter o respeito à população, mas, acima de tudo, de manter a saúde dos vereadores, dos colaboradores, dos assessores e da população que vem até essa casa. Por isso, nós tomamos algumas decisões na noite de ontem que, infelizmente, com as mudanças significativas que houveram nessas 24 horas, a Casa está decidindo em suspender até o dia 31 de março do corrente todas essas sessões que já estavam marcadas, coisa que não estava na ordem de serviço anterior. E também em questão ao benefício que se pode dar aos funcionários que lidam ao vir para cá, para os seus trabalhos, com várias pessoas, transporte público, a sociedade do modo geral que se encontra na rua, cada vereador irá determinar um parâmetro no seu gabinete, fazendo assim com que o respeito, não só aos funcionários, mas a sociedade que essa casa vem, possa ter aí um controle maior. Todos nós sabemos que através dos médicos que cuidam da epidemia, que a epidemia se passa por contato com as mãos, com espirro, enfim, até em se tomar com fechaduras de portas, etc., assentos de banco, você colocando a mão, mesas e etc. Por isso, a decisão nesse momento é que essas sessões que irão ser suspensas, se houver necessidade de urgência em pautas futuras, que a gente possa ser todas essas sessões, essas 3 sessões, no nosso próximo recesso, elas serem compensadas, coisas que acho que não vai haver necessidade, ou até antes. E também a questão dos gabinetes, essa presidência e os demais vereadores tomarão essas decisões no sentido único de preservar os funcionários, mas, acima de tudo, a população que até aqui vem. O vereador Nami Nassif, do PSD, se pronunciou sobre a decisão tomada pelo seu gabinete. Na verdade, eu tomei uma posição mais radical no meu gabinete. Quero comunicar a todos os vereadores aqui, se as pessoas procurarem meu gabinete, estará fechado o sistema de plantão, emergência e urgência para as pessoas. Está o telefone de contato lá. Realmente vai ter pessoas, sejam pessoas de dentro trabalhando, mas meu sistema é esse. Eu acho que é questão de preservar os funcionários, porque nossos funcionários
na maioria, transitam de ônibus na cidade e é muito perigoso. Se a gente pega uma pessoa que transita para cá, eu estou comunicando esta casa aqui a todos que estão fazendo o sistema de plantão, mas estão trabalhando em casa, ligando, todo mundo trabalhando. Pela questão de ordem, o vereador Dr. Luiz Fernando, agora do PROS, deu seu parecer como gestor e médico. É o momento de todo friburguense, como todo brasileiro, se unir em prol de uma prevenção que vai salvar vidas. Nós não devemos deixar a população desesperada, mas bem orientada. Peço a todos vocês, cidadãos friburguenses, que tenham um espirro, que não tenham uma doença, que não estejam com dificuldade respiratória grave, que não tenham uma febre muito alta, que não procure o Hospital Raul Sertã nesse primeiro momento. Porque senão lá há uma grande chance da pessoa se contaminar se todos forem para o hospital. Peço a todos que se unam com suas famílias, que façam higiene, que é o melhor método, presidente, de se prevenir contra o vírus, é lavando bem as mãos, tendo pouco contato entre as pessoas, muito afetivo, tá? Para a gente evitar a disseminação desse vírus. Ele é um vírus com um contágio muito alto, que há necessidade, sim, dessas medidas, viu, Vanderlei? Então, nós temos que estar unidos em pró de uma coisa que amanhã nós vamos conseguir vencer. Uma pandemia na nossa cidade, né? O desespero que está no mundo todo. Tá? Então, eu peço a todo cidadão friburguense, sacrifício, mas com responsabilidade. E peço aos órgãos de imprensa que olhem antes fake news, mentiras sobre o vírus, para não deixar a população desesperada. Isso não é certo. A gente tem que fazer isso para evitar, né, a disseminação da doença. Mas a gente tem que fazer com responsabilidade. O vereador Luiz Carlos Neves também deu seu conselho para a população enfrentar essa doença mundial. Um médico profissional diz o seguinte: só deve procurarmos o hospital quando tivermos com a respiração ofegante. Aí a coisa é sinal do coronavírus está, né, quando começar a respirar com dificuldade, procurar no hospital. É o que o Dr. Luiz Fernando falou, vai sobrecarregar o hospital às vezes com uma simples gripe e não é o coronavírus. Então eu estou em cima da fala dele, estou falando também a respeito desse coronavírus, para só procurarmos o hospital quando tivermos com a respiração ofegante após uma gripe. Já a vereadora Vanderlei abraça essa ideia, pediu conscientização e oração da população. Eu sei que é difícil a gente acreditar em tudo que está acontecendo, né, em todas essas informações que chegam até a gente, mas quando passa pela cabeça da gente, igual hoje aconteceu comigo, que quando eu cheguei em casa, eu pensei, é melhor eu não abraçar meu filho, porque o meu filho está dentro da estatística, né, de risco, e com isso nós temos quantas outras milhões e milhares, bilhões, sei lá, de pessoas no mundo inteiro, e isso está acontecendo no mundo inteiro. E que as pessoas possam se conscientizar do risco que todos nós corremos. Então, se aquela pessoa... Porque tem gente que ainda não está acreditando. Mas se ela não acredita por ela, pensa no próximo. Pensa na outra pessoa, sabe? Porque, infelizmente, as pessoas estão morrendo. Estão morrendo. E assim, e não escolhe classes sociais, não. Sabe? Então, eu peço assim, que todos nós possamos mesmos nos unirmos em oração, mesmo que não seja de mão dadas, como eu sugeri aqui, mas que a gente possa fazer uma oração, não somente aqui nessa casa, mas todas as pessoas, independente de religião, porque é isso que Deus quer da nossa vida, que nós possamos nos unir, clamar a Deus, porque Deus é único, independente de religião, e é isso que Ele quer do povo, que o povo clame por Ele, porque a cada dia está acontecendo coisas que nós não entendemos. O presidente Alexandre Cruz ainda falou sobre a responsabilidade do Poder Legislativo. As sessões que estão sendo suspensas não impedirá que, se houver alguma votação de suma importância, que essa casa faça uma convocação de reunião extraordinária. Nós sabemos a nossa responsabilidade perante a sociedade. Agora, a responsabilidade se dá também no momento que nós temos que preservar a aglomeração de pessoas nesta casa. O que nós vamos ter nesse momento é prudência e responsabilidade. Responsabilidade até social, porque trata-se de um caso de saúde de grave. Acabou de falar um médico.
Já o vereador Naim Pedro, do Democratas, falou sobre a seriedade do Covid-19. A gente vê que é uma coisa muito séria. Então, eu acho que nós temos que respeitar. Acabamos de ouvir aí um médico, né? A gente fez questão, a Câmara unânime aí, de a gente ouvir o depoimento de um médico que entende 1000 vezes mais que a gente. Nós somos leigos nessa parte. Então, parabéns, doutor Luiz Fernando, pela sua posição nessa casa, preservando a saúde do povo de Nova Friburgo. E quem lê um pouco a Bíblia, sabe do que a Bíblia diz, que no final dos tempos viria várias doenças. Não estou dizendo que nós estamos nos finais dos tempos, mas Deus está mostrando para a gente. Então, acho que nós temos que levar a sério, elevar o nosso pensamento ao poder mais alto, pedir a Deus que dê saúde à nossa família, que dê saúde ao povo brasileiro, não só ao povo friburguense, ao povo brasileiro, que o mundo inteiro, que olhe para esse mundo, porque só Deus pode nos salvar. Muito obrigado e boa noite. O vereador Marcinho do Alto se manifestou com preocupação sobre o sistema municipal de saúde não estar preparado para enfrentar o coronavírus. E disse ainda que, por esse motivo, a prevenção é sim a melhor solução. A cidade hoje de Nova Friburgo ela não está preparada, principalmente a saúde não está preparada. Eu vi o prefeito aí fazendo algumas ações imediatas e hoje eu fiquei muito preocupado com a questão do hospital. Por quê? Na medicação do Hospital Raul Sertã, em vez de ser um local só para medicar, tem vários pacientes internados 1 metro longe um do outro, que isso não pode. Então, isso preocupa muito. Setores ali para ter alguns leitos, para poder colocar os pacientes, para ficar isolado, para até descobrir o que o paciente tem realmente, não tem. Não tem dentro do Hospital Raul Sertã. Outro agravante muito sério dentro do Hospital Raul Sertã, doutor Luiz Fernando, é a questão da roupa. 90% dos pacientes internados estão trazendo as roupas de cama de casa. Isso é muito grave. E aí tem a parte de limpeza do Hospital Raul Sertã, que não tem nem álcool para limpar o hospital. Muito menos tem o álcool e gel para as pessoas usar. Os banheiros do Hospital Raul Sertã, todos eles estão quebrados. Então, a situação é muito crítica, a situação é muito preocupante e a nossa cidade não está preparada para isso. Então, eu concordo plenamente que quanto mais a gente evitar o fluxo, quanto mais a gente evitar o contato, nós vamos ajudar que a gente não deixe que essa pandemia aumente ainda cada vez mais. Ainda sobre essa pandemia do coronavírus, o vereador Wellington Moreira, do MDB, fez algumas críticas. Jamais poderíamos deixar a população nesse momento. Teria sim, ela vai precisar não só do apoio do pessoal da saúde, como vai precisar do apoio do Legislativo e principalmente do Executivo. Nesse primeiro momento, do Executivo, da Saúde, do pessoal da saúde. E também, pode ter certeza, eu estou aqui me comprometendo, junto com o doutor Luiz Fernando, eu, como presidente da Comissão de Saúde, vamos elaborar o documento para tentar, de alguma forma, agregar da mesma forma que vou pedir, porque na casa tem suas comissões, vou pedir ao vereador Zezinho, como a gente estava conversando em off, como presidente da Comissão de Serviços Concedidos, que emita um ofício ou um documento pedindo ao prefeito, que nós sabemos que a população vai passar dificuldades, tomara a Deus que não, mas vamos já nos prevenir disso, para que não seja hipótese alguma cortada luz e nem água. Luz e nem água. Peço encarecidamente aqui ao vereador Zezinho, que vai ter a palavra aqui daqui a pouco, que emita também esse documento e que, se possível for, até que todos da Câmara até assinem, para fortalecer os 21 vereadores assinando aqui, que é de suma importância. Não podemos virar as costas em momento nenhum. O vereador Zezinho do Caminhão, do PSB, falou sobre a solicitação às concessionárias em não fazerem cortes de serviços por falta de pagamento, como água e luz, por exemplo. É mais do que sensata, né, é mais do que justo, né, que a gente encaminhe um documento, vereador Isaac, às concessionárias, porque nós passaremos por um momento de recessão enorme, grandioso, duríssimo, aonde as pessoas não podem ser penalizadas por aquilo que a gente considera essencial,
como que uma pessoa, né, na situação que vai estar se encontrando, né, o país e a nossa cidade, vai ficar sem água e sem energia. Então é um momento dessas concessionárias que vem sobrevivendo, né, no sacrifício dessa sociedade, que na sua grande maioria mantém as suas contas em dias, né, e essas empresas, elas crescem muito justamente por causa da responsabilidade que a nossa sociedade tem. Não custa nada, né, ela não vai quebrar por isso, ela não vai, né, ter o seu orçamento comprometido por ela, né, segurar um pouquinho, né, a gente não está nem pedindo para deixar de cobrar, está só pedindo, né, que tenha um espaço, que as pessoas, né, tenham condições de ter um prazo maior para poder acertar, né, as contas se porventura atrasarem. Então isso se chama, né, solidariedade, isso é uma questão de humanidade, é a hora de todos nós, né, cada um ceder um pouquinho, né, e nos abraçarmos. Essas falas que vocês acabaram de acompanhar aconteceram no último dia 17 de março, a última sessão ordinária que aconteceu na Câmara Municipal. Entretanto, no último dia 23, o Legislativo resolveu suspender todos os serviços por 15 dias, podendo esse prazo ser prorrogado ou revogado. O presidente da Casa Legislativa deixou à disposição da população o canal de comunicação através do e-mail da ouvidoria@novafriburgo.rj.leg.br, onde todos os funcionários administrativos estariam trabalhando em sistema de home office. E vamos passar para o quadro Fique por Dentro, quem falará sobre esse assunto do Poder Legislativo e também o coronavírus. Em tempos de prisão domiciliar, só me resta ficar gravando o vídeo. E o que o Poder Legislativo tem a ver com essa epidemia de coronavírus é o que eu gostaria de falar hoje nesse vídeo. E eu vou focar mais no Legislativo Municipal, as câmaras de vereadores, porque elas estão mais próximas de nós, muito mais do que a Assembleia Legislativa, que fica lá na capital, e o Congresso Nacional, que fica lá em Brasília. Das 3 esferas do Legislativo, a Câmara Municipal está presente em cada cantinho desse país e tem a possibilidade de uma aproximação maior e mais efetiva com as pessoas. E para começo de conversa, você precisa saber que a Câmara Municipal da sua cidade não é um simples órgão público, uma repartição, como as pessoas chamam, uma repartição comum. A Câmara de Vereadores é um poder de Estado e nela estão presentes, ou deveriam estar, líderes políticos, pessoas preparadas para perceber as demandas sociais, os problemas da comunidade e dar um direcionamento para essas questões. Seja por meio de novas leis, quando for o caso, seja pela atividade constante de fiscalização dos atos do prefeito, do controle do dinheiro público, seja por meio de um assessoramento ao executivo, encaminhando essas demandas para os órgãos públicos competentes e com isso conseguir auxiliar o governo local. A lei com as medidas de enfrentamento ao coronavírus, por exemplo, a Lei 13.979 de 2020, que é uma lei federal, foi proposta pelo presidente da República e aprovado pelo Legislativo, o Congresso Nacional. E nesse processo de discussão do projeto no Poder Legislativo, a Casa pode e deve chamar especialistas, técnicos, profissionais da área para falarem sobre o assunto que está em pauta e com isso auxiliar os parlamentares na formação de um consenso, de um entendimento técnico sobre o que está acontecendo, para a Casa poder tomar alguma decisão, se for o caso. O coronavírus é só um exemplo, mas essa prática de consultar especialistas de diferentes áreas deveria ser regra nas casas legislativas, até para evitar a tomada de decisão com base apenas em interesses políticos partidários, corporativistas e até interesses pessoais. Mesmo que não seja da competência do legislativo certos atos administrativos ou a iniciativa para criar certas leis, que a gente sabe que é de iniciativa exclusiva do prefeito, mas a Câmara Municipal é o espaço legítimo para debater
qualquer assunto que seja do interesse do município, porque ali já estão os vereadores que podem imediatamente à discussão encaminhar para o prefeito ou um projeto de lei ou indicações com medidas a serem adotadas, sugestão para o prefeito praticar algum ato administrativo que seja da competência exclusiva dele e coisas do tipo. Ou seja, colaborar, assessorar o Poder Executivo na gestão de crises como essa que a gente está vivendo é também função do Poder Legislativo. E colaboração não tem nada a ver com intromissão do Legislativo no trabalho do Executivo e vice-versa. As indicações, sugestões, requerimentos não obrigam o prefeito a fazer algo, nem compromete o Legislativo. É um ato de ajuda espontânea de um órgão ao outro. A gente está falando de apontar medidas e soluções que muitas vezes não são percebidas pelo chefe do executivo, por ele estar ali envolvido na gestão, com tanta coisa para resolver, e o legislativo, por ser formado, por ser um órgão coletivo, com representantes de diferentes visões e posicionamentos, podem sim dar boas sugestões. Diante de situações como essa, a Câmara Municipal pode também instalar uma comissão externa, por exemplo, que é uma comissão temporária formada por vereadores para auxiliar as autoridades no enfrentamento do problema, estudando os impactos, preparando as pessoas, o sistema público de saúde, caso isso se alastre mesmo, enfim, fazer uma força-tarefa em torno de algo para agilizar na identificação da solução. Outra participação importante do Legislativo nesses momentos de crise é na questão do orçamento, na aprovação de créditos adicionais. A gente já falou por aqui em algum momento que o prefeito manda o orçamento para a Câmara Municipal, o governador manda para a Assembleia e o presidente da República para o Congresso Nacional, com os valores já destinados para serem investidos em cada área. E lá no Legislativo, eles analisam e autorizam a execução desse orçamento e dos projetos. Só que em situações inesperadas, como esse coronavírus, provavelmente aquela parte do orçamento que seria destinada para a saúde não seja suficiente para dar conta das consequências dessa epidemia que ninguém sabe ainda no que vai dar. Então, se o chefe do executivo precisar de um reforço no orçamento para alguma área específica, como a saúde nesse caso, ou para atender alguma despesa que não estava prevista no orçamento, não tinha uma dotação orçamentária para aquilo, ou para uma situação urgente, uma calamidade pública, guerra e outras situações mais sérias, aí o chefe do executivo pede uma autorização para o Poder Legislativo para que ele possa remanejar esse dinheiro do orçamento e fazer o que tem que ser feito. E o Legislativo decide se aprova ou não esse crédito. Então, diante dessa crise sem precedentes, o bom e velho princípio da harmonia entre os poderes nunca foi tão oportuno. Porque a gente está enfrentando um problema que vai atingir todos nós, independente da sua situação econômica, da sua cor, do seu gênero, partido político, se você é situação oposição. E atuar em redes de colaboração pode ser decisivo para a nossa existência. É meio sensacionalista isso, mas é o que a gente está percebendo, infelizmente. E no quadro Vereadores em Ação, a nossa equipe entrevistou o vereador e médico Dr. Luiz Fernando, do PROS, sobre a situação da pandemia do Covid-19. É um prazer estar aqui com vocês da TVC, é um prazer falar com você, Denis, é um prazer estar aqui com sua equipe. Estamos à distância, porque são medidas de segurança. Os parabéns até por esses cuidados, né? Estamos a mais de 3 metros de distância, já está mostrando o respeito que nós temos pela doença. A situação de Friburgo, já temos 2 casos confirmados, vão aparecer outros casos, e infelizmente nós não testamos todos os doentes suspeitos. A maior parte das pessoas que estão com coronavírus são assintomáticas. O problema é que em alguns casos, por ter muitas pessoas contaminadas, que a disseminação é muito grande, os casos graves acabam lotando as emergências e precisando de leitos de CTI, coisas que as cidades não estão preparadas para isso.
Toda a população tem que ficar dentro de casa. Ninguém pode falar ao certo dessa doença. A única coisa que nós sabemos mesmo que ela contamina muita gente, a letalidade dela é pequena. Porém, por ter muitas pessoas infectadas, os casos graves dessa doença levam a óbito. São pneumonias gravíssimas. Por exemplo, teve um caso até de uma menina de 12 anos de idade, mas na grande maioria atinge os idosos que são mais imunodeprimidos ou são mais portadores de doenças crônicas. Nós sabemos que o sintoma grave da doença é febre alta e muita dispneia, que é muito cansaço respiratório, que leva justamente para esse quadro de pneumonia grave. Né? Mas a origem dela, como que vamos combatê-la, está sendo estudada e vai demorar um bom tempo para sair, por exemplo, uma vacina para ela. A diferente do H1N1, que é a gripe, né? Que tem uma letalidade muito maior, por isso a importância da campanha da vacinação, porém, contamina muito menos gente. Então, a gente consegue controlar os casos de H1N1. Mas, do coronavírus, fica difícil porque todos são sujeitos a estar contaminados. Uns expressando sintomas, outros não. É isso, saber deixar bem claro que só testamos pacientes graves e que internam. Então, muitas pessoas podem ter o vírus e não vão saber que estão doentes. Além de algumas pessoas não terem sintomas e outras com sintomas leves. Né? É por isso que existem dois tipos, né, de confinamento, do tratamento dessa doença, horizontal e vertical. Em Niterói agora, está dando um exemplo, o Brasil vai fazer o vertical, vai testar toda a população e vai isolar os doentes para poder segurar o vírus ali de uma localidade, numa casa, para acabar com a disseminação dele, acabar com a contaminação dele. No meu modo de ver, como médico, você está falando vereador, mas aqui é uma entrevista mais como médico, né? Eu faria vertical no Brasil. Eu pensaria que nós deveríamos testar a população, ter testes para fazê-los, pelo menos nos pacientes que estão gripados, porque os sintomas são muito parecidos com o da gripe. E assim nós faríamos uma seleção desses doentes, isolaríamos esses doentes e diminuiríamos a disseminação do vírus. E se você souber quem está doente, quem não está, você vai separar os grupos e vai tratar aquele cara com sintomas leves em casa mesmo. Ele vai ser isolado dentro de casa com outras pessoas sãs, só que essas pessoas não têm certos cuidados para lidar. Ele vai ter que ficar confinado dentro de um quarto. Como há exemplos em São Paulo, vocês veem aí nas emissoras de televisão, e etc. Eu acho que seria o planejamento mais adequado para não causar o caos econômico que está sendo pensado, mesmo sabendo que a vida é acima de tudo. Eu queria até deixar um recado aqui, que as pessoas estão sofrendo, está difícil para você, friburguense, está difícil para o brasileiro, seu comércio fechado, sua empresa fechada, nós estamos com dificuldades todos em pagarmos nossas dívidas, porém, a vida é mais importante. Então, nesse caso, já que nós não temos testes, não fizemos os testes, não conseguimos fazer o que eu acho que a maioria dos médicos acha que é o isolamento vertical, eu acho que, nesse caso, nós temos que ficar em casa, por mais duro que seja, porque a vida ela é insubstituível, ela não tem outra vida. E todo mundo tem alguém que a gente ama, né? Na verdade, o vírus ele só sobrevive mesmo dentro de uma célula, né? Porém, você vê a falta de informação e falta de conteúdo, de estudos sobre o coronavírus. Alguns dizem que ele dura 3 horas fora do ser humano,
alguns dizem que dura 24 horas, 9 horas. O importante é a gente se cuidar. A melhor forma de prevenção é você lavar suas mãos direitinho, o dorso das mãos, várias vezes ao dia, evitar contato pessoal. Eu sei que a gente sente falta do abraço, principalmente o brasileiro, que é um povo carinhoso, um povo afetivo. Vamos tentar fazer o máximo a nossa parte, que assim a gente vai evitar a disseminação. Quem usa óculos, limpar o óculos, não compartilhar canetas, celular, maçaneta de porta. Chegou em casa, deixa o sapato por lado de fora de casa. Tem esses cuidados, que assim nós vamos conseguir vencê-lo. Porque tem uma vantagem também. Se a gente segurar, ele vai chegar em um pico que a tendência é baixar. Isso vai acontecer no mundo inteiro. Mas que vai servir de uma grande lição também, né? Para a gente aprender que a vida da gente, ela é frágil, né? E que a gente tem que dar mais valor à nossa vida, a alguns cuidados, do que essa ambição, talvez, ao dinheiro, a outros valores. Depois que isso tudo acabar, vamos tentar chegar mais perto dos nossos filhos, nossos pais, nossos avós, né, nossos amigos, porque isso sim é mais importante, que nessa hora o bilhardário ele está vulnerável, que é igual a pessoa mais humilde. Então, essa é uma coisa que eu estou falando sempre, sabe? É muito duro o que nós estamos passando, mas serve para um momento de reflexão. Isso é pegar a Deus, né? Que é a única certeza que a gente tem na vida. São testados vários medicamentos, né? Eu não gosto de fazer como alguns políticos estão falando, nome de drogas, que aconteceu o que aconteceu. As pessoas com lúpus estão desesperadas atrás do medicamento delas, de artrite reumatoide. Isso é uma covardia dos políticos falarem dessa forma. Na verdade é o seguinte, o respirador foi usado a princípio porque o esforço respiratório é muito grande. Quando você entuba um paciente, dá ventilação mecânica para ele, ele se sente mais confortável. E também foi provado que o paciente no respirador contamina menos os profissionais de saúde, que estão de cara para essa situação e são muito infectados. Na verdade, quando eu fui secretário de saúde, eu aumentei. Eu fiz o CTI 2, quase me bateram naquela época. A gente aumentou, até que mandar um abraço para o doutor André Furtado, que foi o cara que me ajudou a aumentar o número de leitos. Nós dobramos o número de leitos na Friburgo. Fui eu com o doutor André, que eu pedi para ele ser o chefe, inclusive, naquela época. Mas é insuficiente. Na verdade, Denis, é insuficiente no Brasil inteiro. Hoje tem um comércio clandestino aí, covarde, que as pessoas estão querendo botar os preços dos respiradores aumentaram muito. Então, pessoas que não têm coração. Mas mesmo assim, Friburgo, ela vai precisar de ajuda. Peço aos seus dirigentes que já entrem em contato com o Estado. Já falei em outras entrevistas, Dani, que nós deveríamos pensar em tratar o doente do coronavírus fora do Raul Sertã, porque lá tem muitos doentes crônicos. E o doente crônico está imunodeprimido, fica mais fácil para ser contaminado. E lá no corredor, amanhã eu vou estar lá atendendo. Eu vou ter uma pessoa espirrando que ela pode ter o coronavírus e eu não ficar sabendo. E passar uma insuficiência renal de um paciente que faz diálise lá e se contaminar com esse doente. Já pedi isso várias vezes, eu acho que talvez me ouçam, mas se você for ver no mundo inteiro, não é doutor Luiz Fernando, não. Na China foi feito hospital de campanha, no Rio de Janeiro estão fazendo hospital de campanha, em São Paulo estão fazendo hospital de campanha, em Friburgo nós temos áreas ótimas para tratarmos disso com seriedade. Pedi aos governantes, ao senhor governador, nós temos deputado estadual, que ele peça respirador, que a gente não fique brincando com uma situação dessa ao Estado, porque se precisar nós vamos poder atender e dar conforto e tentar salvar a vida, que é o objetivo de qualquer profissional da saúde. Foi uma ideia que eu dei. Tanto a Fundação Oswaldo Cruz quanto o Sanatório Naval. O Sanatório Naval está aqui por causa da época da tuberculose, pô.
Todo mundo sabe, mas o antigo Friburgo, e a Marinha, pelo menos eu, quando fui secretário de saúde na cidade, há 5 anos atrás, há 5 anos atrás, o sanatório sempre foi meu parceiro. Eles são bacanas, o comandante, só você procurar o comandante, pedir ajuda não é vergonha não, pô. Nós estamos numa pandemia mundial, nós estamos todos juntos. O que não pode fazer esse jogo agora, achar que não é importante, então teste a população. O desafio que eu faço aqui, teste a população. Nova York não testou, começou a testar nos pedágios, testou as populações que espirravam, pessoas com gripe. Você vê a contaminação que está em Nova York. A Itália deixou para lá. Olha o caos que se transformou na Itália, quando foi fazer as medidas já estava espalhado. Por que não prevenir? Se prevenir, daqui a 15, no máximo 30 dias, tudo vai estar normal. Tudo. Mas precisamos testar a população, precisamos sim, Denis, você falou muito bem, de um suporte, né? E que peçam ao Estado ajuda para ter mais respiradores, para que a gente possa ajudar a população. Difícil. Eles estão tentando, sabe? Eu também sou uma pessoa muito justa, sou um democrata, não estou aqui para falar mal de governo, não estou nesse momento fazendo política de forma alguma. Estão tentando, eu fui trabalhar, tive a máscara comum para trabalhar, já são 2 plantões encarando essa situação, estou indo para o 3º amanhã, mas mesmo assim o funcionário está exposto, né? Se você for lá no Raul Sertão, em todo lugar tem álcool gel, você vê que a limpeza do consultório, eu cheguei semana passada para trabalhar, o rapaz responsável lá, eu pedi a ele, imediatamente mandou limpar meu consultório. Então, tem dificuldade, tá? Tem dificuldade, mas é que eu te falei, a gente é injusto se eu fosse um cara muito radical para falar mal só disso. O que eu peço a eles que façam a medida correta. Pegue esse doente, tenta isolar grupos de risco, tenta isolar contaminados para a gente evitar a disseminação, pô. Assim você vai poder, daqui a alguns dias, reabrir o comércio, todo mundo, um total de pessoas vão poder ter vida normais. De forma contrária, vai ficar todo mundo confinado e as soluções não vão ser dadas porque nós não testamos a população. Peço ao senhor prefeito que compre teste, pô. Niterói, o prefeito está dando um exemplo. Não sei de que partido o cara é, não sei o nome dele, mas vejam, amanhã eles vão começar a testar a população toda. Então, ele está prevenindo, ele está sendo inteligente. Isso, na verdade, você tentar conter o pico da epidemia. Mas o melhor controle seria testando a população. Sem dúvida, que a gente está insistindo nessa tecla para ver se eles me ouvem. Porque se lá em Brasília tivesse pensado nisso, vou dar R$600 para o trabalhador, vai acabar a comida do cara daqui a um mês, cara. Se tu comprasse um teste, testava os doentes, não precisava nada disso. A gente teria que só ter cuidados com ter isolamento, fazer a vigilância sanitária, fazer a vigilância epidemiológica, atuar isolando os casos. O isolamento total é a solução, para que no pico da doença muitas pessoas não sejam contaminadas, principalmente não evoluam para casos graves e não superlotem os hospitais, não tendo respirador, não tendo condição de salvar tantas pessoas como todo profissional de saúde gostaria. É coletado, Denis, tem também para o suave nasal, como tem pelo sangue também, na China tem. Outros países testes rápidos. Na verdade, na Unimed, aqui faz o teste, dá positivo, tem que ainda confirmar no Rio. Isso demora 7 dias, né? Então, por isso que a gente não tem um número exato. No Brasil não tem como fazer essa estatística perfeita, né? Porque você não testa. Nós não temos no Brasil teste para todo mundo. O kit, ninguém pensou nisso. Então, o que está acontecendo? Você não tem como fazer na população, porque você não tem o teste. Então, lá, por exemplo, no Raul Sertão, você só faz um paciente
com insuficiência respiratória grave, febre alta, que nós vamos internar. Caso contrário, a pessoa, se tiver coronavírus com sintomas leves, vai embora para casa. Como algumas pessoas têm o coronavírus, talvez esteja em casa e está transmitindo, está contaminando as pessoas. Por isso, eu vejo a necessidade de testar a população, isolar os contaminados e assim controlar e o comércio vai poder abrir. Aí os empresários vão poder voltar a trabalhar e etc. Mas para isso, como está acontecendo na China agora. A China tomou aquele susto, testou a população toda. Hoje eles estão controlando, já estão abrindo shopping, já está abrindo, as empresas já voltaram em 70%, 80% da produção dela mundial. Por quê? Porque elas agora testam todo mundo. O cara chegou lá no aeroporto, testa. Está doente, isola, entendeu? E trata. É assim que diminui a propagação do vírus. Vejo. Não só do governo estadual, municipal, governo federal, porque eu acho que eles não se entendem. Eles estão fazendo uma política que não é isso que a gente quer. O povo quer que o Brasil volte ao normal. E para isso tem que levar isso com seriedade. Nós tivemos casos aqui que está confirmado que não foi divulgado. Isso todo mundo sabe. Eu acho que a população toda de casa sabe. Não por conta do coitado do doente, talvez por causa dessa burocracia toda. Essa demora para chegar ao resultado também é muito complicado. Quem viu o jornal ontem, qualquer jornal, deu os números, não aparecia Friburgo com caso nenhum. Então, e já tínhamos casos confirmados. Então, isso aí que é muito, muito complicado, porque também algumas pessoas exploram isso, até redes de televisão, para fazer o terror na população. Porque, tem muitos casos. Pô, se testasse aí que eles iam ver o que era caso mesmo. Porque na maior parte dos casos são assintomáticos e que não causam, não leva a letalidade, não leva a casos graves. Na verdade, vou falar novamente, o coronavírus, a maior parte dos doentes não tem sintomas graves. Mas o problema é que eles transmitem e pode um ou outro doente, principalmente os imunodeprimidos, os idosos, vão desenvolver doenças graves, como a pneumonia, o que tem, infelizmente, levado alguns doentes à morte. Por muita gente estar contaminado, aumenta a procura para o hospital, aumenta a procura de leitos e a rede acaba entrando em falência, como tu viu, em países desenvolvidos, né? Você vê nos Estados Unidos, Nova York, está pior que a China. Na questão do drive-thru, o cara está isolado ali dentro do carro dele. A fila que teve hoje no posto Conselheiro, né, alguns postos, é muito preocupante. Se você respeitar o limite de 2 a 3 metros de um doente para o outro, é vir no centro da cidade, né? O certo seria fazer uma organização por idade. Algumas cidades do Brasil fizeram, deu certo. Idosos de 80 a 90 anos. Idosos acima de 90 anos, o médico, a enfermagem, a equipe de saúde da família tem anotado vacina em casa. Aí, terça é dia então, dos 70 a 80. Na quarta vai ser de 60 a 70. Uma questão tem que jogar isso, lógico, tem que passar isso para a população, né? A população tem que estar por dentro disso. É uma questão de ajuste, né? Na logística. Por quê, Denis? A vacina H1N1 contra a gripe vai ficar aí. Ela não vai acabar. Então, para você ter essa agonia, se fizesse uma coisa organizadinha, talvez evitasse as filas. Não. A vacina da corona, não existe vacina para o coronavírus. Essa vacina é contra H1N1 que mata mais que o coronavírus. A diferença da gripe para o coronavírus é o seguinte, que aqui é muito provável que alguém da sua família fique contaminado. Aqui a chance é menor, bem menor mesmo. E o problema desse excesso de contaminação que leva a corrida para os hospitais, que enche nossas UTIs e acaba superlotando a rede de saúde,
ocasionando o dano maior. Se eles tomarem essas medidas, atender o paciente fora do Raul Sertã, separar leitos específicos com respiradores, consegue atender. Pedindo apoio ao Estado para mandar mais respiradores. Porque, na verdade, quando aconteceu isso, a pessoa já tem que pensar, né? Isso é uma estratégia. Eu vou precisar de leito, vou precisar de cama, vou precisar de respirador, eu vou precisar disso, como alguns países já fizeram, deram exemplo, como São Paulo e Rio estão fazendo. Então, você pode fazer, lógico, em proporção menor. Você vê aqui do lado, acho que Cantagalo, o Cordeiro, alugou uma pousada para atender, não é isso? Não tenho certeza do local. Então, eu acho que já deveria ter pensado nisso aí. Acho que eles não estão acreditando no que pode acontecer. Então, foi avisado. Sem dúvida. A quarentena, neste momento, você tem que ficar em casa. Você vai evitar a disseminação. Só se nós tivéssemos testado toda a população, nós poderíamos isolar quem está doente, quem não está, como eu falei, fazendo a vertical, que aí sim você poderia até abrir o comércio, porque você ia tratar dos doentes que você tinha certeza que estão com o vírus. Pô. Mesmo que ele não tenha sintoma, ele não pode ir para a rua. Ele está lá, eu tenho coronavírus e não tenho sintoma nenhum. Esse cara é um transmissor potencial. Então esse cara tem que ficar em quarentena. O outro testou, não está, esse cara pode trabalhar. Pô. Entendeu? Para isso tem que testar a população. Não precisa ser muito inteligente para concordar com o que eu estou falando e o que ele tem falado. Poxa, os países desenvolvidos do mundo estão tomando essas precauções, por que nós brasileiros nós não vamos tomar, né? Você vê que e a solidariedade, agora que nós vamos ver como é importante nós sermos solidários. Nós não podemos deixar faltar alimento para o próximo. Nós não podemos deixar a crise social causar outros tipos de crise, né? Violência, etc. Agora nós vamos ter que aprender a nos unirmos. Vou dar um exemplo muito bacana. Subiu o número de casos na Rússia. E os russos estão ajudando na Itália, poxa. Os brasileiros têm que ser assim, têm que entender o seguinte, a vida é mais importante do que o dinheiro. Senão, o que seria de nós? O que adianta o cara... A gente tem vários exemplos. Ah, a pessoa morreu, era muito rica. O que adiantou? Morreu. Né? Eu acho que a gente tem que pensar agora o seguinte, vamos passar por essa, vamos fazer o que a maior parte dos países do mundo estão fazendo e vamos pedir, já a gente quer reabrir, vamos pedir testes para a gente testar a população e poder abrir reabertura do comércio e ter uma vida pelo menos um pouco normal. Veja bem, eu não acredito, não. Acredito que foi uma atitude brilhante, está pensando da forma correta, os empresários estão pensando melhor ainda, que o único jeito de resolver o problema é nos unirmos, não nos destruirmos, né? Então é o seguinte, você imagina se tiver uma fábrica com todo mundo contaminado, também não vai trabalhar. Não adianta, não vai trabalhar. Então, nós temos que testar a população. O ministro Mangueta comprou 10 milhões de testes, acho que a Vale 5 milhões, e Niterói, estou dando exemplo do prefeito de Niterói. Comprou, acho que 5 mil testes, ou 10 mil, ou 100 mil testes. Só sei que é o exemplo de prefeito municipal. Ele vai testar a população e você vai ver, ele testando, ele vai fazer um serviço de epidemiologia, de vigilância sanitária certo, vai isolar os casos e Niterói vai reabrir o comércio. Você vai ver isso, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Sem os testes, não tem como ter o vertical. Então o pessoal tem que ficar trancado em casa, que é a maneira mais segura.
Então, mandar um abraço a todos que estão assistindo, né? Parabéns a vocês aqui pelo jornalismo correto, jornalismo sério. Estou à disposição. Queria mandar um abraço para todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, porque todos eles têm filhos, têm pais, têm mães, estão lá lutando, estão encarando, estamos fazendo nosso juramento, né? Todos eles, desde o motorista até o médico, ao faxineiro, ao enfermeiro, todos. Às vezes eu esqueço alguém, eles me cobram, sabe, dele lá no hospital, fala, pô, doutor, você não falou do maqueiro, pô, entendeu? Mas eu estou falando para vocês que nós vamos passar por isso tudo, mas sejamos mais solidários nesse momento. Nós não podemos deixar isso afundar. O exemplo que nós falamos aqui, você falou muito bem das empresas. O empresário quer voltar a trabalhar, então vamos fazer a parte, pô. Compra alguns testes, não sei, dá um jeito de fazer máscara, realmente tem um empresário da cidade fazendo máscara. Vamos proteger a população, porque assim nós vamos chegar ao resultado ideal, que é acabar com esse vírus da nossa vida. E ainda falando sobre a última sessão ordinária, que foi a 12ª da 4ª Sessão Legislativa, foram apresentados alguns projetos de lei. Um foi o de número 515/2019, de autoria do vereador Isaac Demani, que dispôs sobre a obrigatoriedade de todas as placas de atendimento preferencial prioritário incluírem o símbolo mundial do transtorno do espectro autista, o TEA. O projeto foi aprovado por unanimidade em discussão única. A pedido do autor, será nomeada a Lei Luiz Miguel Demani, que vem a ser o nome do filho do vereador. Ele falou sobre a aprovação do projeto. É um projeto de lei de suma importância, senhor presidente. Nós estamos aí próximos a temos aí a nossa Semana Municipal de Conscientização do Autismo, que inicia no dia 2 de abril e vai até o dia 9 de abril. Um projeto de lei de minha autoria também aprovado nessa casa, onde no dia 2 também é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E esse projeto de lei é um projeto de lei que visa assegurar aos autistas o atendimento prioritário preferencial. Por quê, senhores vereadores e aqueles que nos assistem em casa? A família que tem um filho autista, às vezes ela se vê numa situação muito delicada quando os nossos queridos autistas não querem ficar num local, por exemplo, onde haja muito barulho ou que haja um número muito grande de pessoas. E aquilo ali começa a provocar no autista um desconforto tamanho que pode fazer com que até a sua família ele tenha que abandonar aquele local onde ele está ali na fila para poder receber um atendimento. E nós temos que estar sensíveis a essa situação. As pessoas, a nossa sociedade não está preparada para lidar com isso ainda. Há um preconceito muito grande. As pessoas não entendem, não têm conhecimento sobre o comportamento do autista, daquele que tem esse transtorno do espectro autista. Acha que é birra, acha que é pirraça, acha que é falta de educação, e não é nada disso, vereador Zezinho. A situação é extremamente delicada, tanto para o autista quanto para a família. Então, nós temos que estar sensíveis a isso, vereadora Vanderleia, para que nós possamos dar, através da legislação que nós temos competência a fazer, dando a prioridade nesse atendimento preferencial aos nossos autistas e à família dos nossos autistas. E nessa quinta-feira, dia 2 de abril, irá acontecer a 13ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, a partir das 10 horas da manhã, que terá em sua ordem do dia 2 proposições de autoria da mesa diretora. A primeira é de número 723/2019, que dispõe sobre o adiamento sine die, sem data, de votação para a concessão da Comenda Barão de Nova Friburgo e títulos de cidadania friburguense. A segunda é de número 724/2019, que fica instituído na Câmara Municipal de Nova Friburgo o método de deliberação remota, permitindo a discussão e votação de matérias urgentes por meio digital. A sessão também vai tratar de deliberação dos projetos de resolução em caráter excepcional, em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 1º da Ordem de Serviço 005/2020, de 23 de março de 2020. E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara, que vai ficando por aqui. Nos próximos programas você irá acompanhar as atualizações dos atos do Poder Legislativo de nossa cidade e tudo sobre essa pandemia. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho, e até a próxima.